Imagine um homem comum, vivendo bem longe dos palácios, dos centros de poder e das grandes estradas do seu tempo. Um pastor, de mãos fortes, calejadas pelo trabalho, acostumado ao silêncio das madrugadas e ao balançar lento das árvores ao vento. Ele não frequentou escolas de profetas, não era filho de sacerdotes, não tinha títulos, nem uma posição social de destaque. Seu nome era Amós, e seu mundo era uma pequena vila chamada Tecoa, um lugar simples, quase perdido entre colinas douradas e campos abertos. Não havia absolutamente nada em sua vida que sugerisse grandeza. Ninguém olhava para ele e pensava: daqui sairá uma voz que abalará uma nação. Ninguém imaginava que daquele canto esquecido do mapa surgiria uma das vozes mais ousadas, corajosas e diretas que o reino de Israel já ouviria. Mas Deus vê o que ninguém mais vê. Ele enxerga além da nossa aparência, além do nosso currículo, além da nossa conta bancária. E foi no silêncio da rotina de um pastor no meio do campo que ele começou a moldar o coração de um profeta. Era mais um dia como tantos outros. O sol da manhã iluminava os vales de Tecoa, enquanto Amós guiava seu rebanho, sempre atento às sombras que se moviam entre as rochas, cuidando para que nenhum animal se perdesse. O barulho suave do vento nas folhas das figueiras acompanhava seu passo calmo e firme. E então aconteceu. Não foi um trovão vindo do céu. Não foi um anjo aparecendo numa luz brilhante. Foi algo diferente. Foi um peso no coração. Um calor que percorreu seu corpo todo. Uma certeza tão forte, tão real, que simplesmente não cabia mais dentro dele. Deus estava chamando. E não era para uma tarefa pequena ou fácil. Amós deveria deixar seus campos, abandonar sua rotina segura e viajar para o norte, para o reino de Israel. Um lugar que naquela época era sinônimo de luxo, poder e uma prosperidade impressionante. Mas também de uma profunda injustiça. Ele deve ter se perguntado: mas por que eu? Sou apenas um pastor, um homem do campo. O que eu tenho para dizer a reis e sacerdotes? Mas a história nos mostra que quando Deus chama, até o mais simples dos homens se torna forte. A força não vem dele, mas de quem o enviou. A jornada era longa. Amós partiu com seu cajado, seu conhecimento do tempo e das estradas, e uma mensagem que pesava mais do que qualquer carga que ele já tinha carregado. O reino de Israel o aguardava. Um lugar que brilhava por fora, mas que estava corroído por dentro. Lá havia palácios, mercados cheios de produtos de luxo, festas que duravam dias, músicas e risadas por toda parte. Mas por trás de toda essa fachada de felicidade, havia o gemido abafado dos pobres, dos explorados, daqueles que não tinham voz. Quando Amós finalmente chegou, ele viu duas realidades vivendo lado a lado. Nas ruas largas, desfilavam pessoas com tecidos finos, joias caras e risos despreocupados. Mas nos becos estreitos, escondidos da vista de todos, ele encontrou fome, exploração e uma desesperança profunda. E ali, ele entendeu exatamente o porquê de ter sido enviado. Era ali que a sua voz precisava romper o silêncio. Amós não esperou por um palco. Não pediu permissão a ninguém. Ele simplesmente se levantou no meio de Samaria, a capital, e com a voz firme declarou: "O Senhor rugirá de Sião." O povo parou. Alguns devem ter rido, com desprezo. Outros se entreolharam, desconfiados. Quem era aquele homem simples do campo falando com a autoridade de um profeta? Amós começou sua mensagem de um jeito inteligente. Primeiro, ele condenou as nações vizinhas por suas crueldades. O povo de Israel ouviu, satisfeito, balançando a cabeça. É isso mesmo, fale contra eles. Mas, de repente, a lâmina da profecia se virou contra eles mesmos. Ele denunciou a exploração dos pobres, que eram tratados como objetos. Denunciou os líderes e juízes que vendiam a justiça por um par de sandálias, por um pouco de dinheiro. Denunciou os comerciantes que enganavam nas balanças para lucrar mais. E denunciou os sacerdotes que transformavam o culto a Deus num espetáculo vazio, cheio de rituais, mas sem coração. E então, ele disse a frase que se tornou o coração da sua mensagem. Uma frase que ecoa até hoje. Busquem a justiça, deixem que a justiça corra como um rio, e a retidão como um ribeiro que nunca seca. As palavras de Amós eram como facas afiadas.
Elas cortavam fundo, feriam o orgulho dos poderosos, dos ricos, dos religiosos hipócritas. Elas revelavam em voz alta o que todo mundo já sabia, mas preferia esconder debaixo do tapete da prosperidade. Depois dos discursos, Deus mostrou a Amós visões, imagens poderosas que falavam mais alto do que qualquer palavra. Ele viu um enxame de gafanhotos devastando os campos, simbolizando a destruição que viria. Viu um fogo tão intenso que consumia tudo, até os abismos. E a visão mais impactante: Deus segurando um fio de prumo. Um instrumento simples, usado por construtores para ver se uma parede está reta. Deus estava medindo o seu povo, e o resultado era claro. Israel estava torto. E Deus não sustentaria um muro inclinado para sempre. Cedo ou tarde, ele cairia. Obviamente, essa mensagem não foi bem recebida. O sacerdote Amazias, o guardião da religião oficial de Israel, não aguentou. Ele confrontou Amós, acusando-o de traição, de conspirar contra o rei. Ele mandou Amós embora, gritando: "Volte para a sua terra, vá ganhar seu pão lá." Tentou humilhá-lo, lembrando sua origem humilde. Mas Amós respondeu com a firmeza de quem sabe exatamente quem o enviou. Ele disse: "Eu não sou profeta por profissão, nem sou de uma família de profetas. Eu sou pastor e cuidador de figueiras. Mas o Senhor me tirou de trás do rebanho e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel." Ninguém pôde calar aquela verdade. Podiam expulsar o homem, mas não podiam apagar a mensagem. E mesmo em meio a tantos anúncios de juízo, Amós revelou algo surpreendente: uma promessa de esperança. Ele disse que um tempo viria em que Deus restauraria o seu povo. As cidades destruídas seriam reconstruídas. Os campos voltariam a florescer de forma abundante. E a tenda caída de Davi, a nação quebrada, seria levantada novamente. Era como uma pequena luz de esperança nascendo depois de uma noite longa e escura. Depois de proclamar tudo o que Deus havia ordenado, Amós retornou ao silêncio. A Bíblia não nos conta como sua vida terminou. Talvez ele tenha voltado para suas ovelhas e figueiras em Tecoa. Talvez tenha continuado a proclamar sua mensagem em outros lugares, mas a sua voz nunca mais se apagou. Ela continua a ecoar através dos séculos, chegando até nós hoje, com uma mensagem tão relevante quanto era naquela época. A história de Amós nos lembra que Deus pode usar qualquer um, não importa sua origem ou profissão. E nos lembra, acima de tudo, que a verdadeira fé não se mede por rituais ou prosperidade, mas por uma coisa fundamental: a justiça. Justiça não é uma opção, é o fundamento do reino de Deus. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Até a próxima!